há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A maioria de nós tem dificuldade de entender o tempo. Quem gosta aqui de esperar? Levanta a mão quem gosta de esperar. Eu odeio esperar. Ninguém gosta de esperar. E todos nós temos essa dificuldade natural em entender como Deus se movimenta no tempo, como Deus se movimenta em nossa vida, como Deus trata e trabalha sobre alguns aspectos do tempo. E a palavra tempo, quando a gente pega o Antigo Testamento, existem dois substantivos específicos que tratam a palavra tempo. E esses mesmos sentidos também no Novo Testamento têm a mesma equivalência, que é o sentido para cronos, que é o tempo de estação, é o nascer, crescer, morrer, é o plantar, é o colher. E existe o tempo chamado kairos. E kairos, ele é entendido como um tempo específico de Deus fazer algo ou alguma coisa. Exemplos. No cronos de Noé, ele construiu a arca. No kairos de Deus, ele salva a humanidade. No cronos de José, ele é escravo. No kairos de Deus para José, ele se torna governador do Egito. Então, por exemplo, no cronos de Davi, ele viveu como pastor de ovelha. Mas no kairos de Deus para Davi, Deus o coloca como rei de Israel. Entende? E agora o texto de Eclesiastes, Salomão está falando que há um tempo. E olha o que ele vai dizer sobre esse tempo. Volte lá no capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Existe um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Você sabe qual é o nosso problema? É que nós, naquilo que é o nosso tempo, nós achamos que Deus tem que intervir. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você nesta noite. Aquilo que você precisa fazer no seu tempo, Deus não fará. Deus só agirá no tempo dele, no tempo certo, no momento que ele determinou para entrar na sua história, transformar a sua história e conduzir a sua vida para o propósito da glória dele. E qual é, o que acontece com a gente? A gente fala assim, puxa Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou vivendo desse jeito, eu estou vivendo daquele outro jeito. Deus, eu não me conformo com isso, eu não me conformo com aquilo. Entenda, esse é o seu tempo. É o seu tempo. E o que eu faço? Chora, ri, planta, colhe, abraça, desabraça, planta, constrói, derruba. Por quê? Porque esse é o seu tempo. Porque nós precisamos entender que a nossa dificuldade de entender o tempo de Deus é que nós sofremos na espera. E eu e você precisamos aprender a ter prazer na espera daquilo que Deus está para fazer. Sabe por quê? Porque Deus não decepciona a ninguém.
Amém? Deus não decepciona ninguém. Agora, por que nós temos dificuldade em observar a questão tempo? Eu tenho muita dificuldade de falar de tempo para criança, para adolescente, para jovem. Existem alguns motivos que uma pessoa adulta aprendeu com o tempo que uma criança, um adolescente e um jovem ainda não estão prontos para entender o tempo. E quando você, simples, para criança, ela sabe esperar. Você fala para ela assim, ó, daqui a pouco o bolo fica pronto. Toda hora ele vai lá no forno e dá uma olhada, não é assim? Você fala para o jovem assim, olha, é melhor você orar, não entra nesse relacionamento agora. Não, pastor, é de Deus, é Deus que está mandando. Por quê? Entenda, eu vou apresentar 3 motivos para você. O primeiro é que a neurociência vai dizer que o córtex pré-frontal é a região do cérebro humano que nos ajuda a tomar decisões, que nos ajuda a controlar impulsos e desejos. É no córtex pré-frontal que isso acontece. E o que acontece? O córtex pré-frontal, ele não é formado, teorias agora, né? Ele é plenamente formado entre os 21 e 25 anos de idade. Ou seja, antes disso, é por isso que a criança não sabe esperar. É por isso que o adolescente não sabe esperar. É por isso que o jovem não sabe esperar. Ele é impulsivo por uma questão de ele não está plenamente formado. Porque quando você chega para alguém experiente, vivido, que já passou por várias guerras na vida, que já viveu, já teve vários tombos na vida, já caiu várias vezes, já quebrou várias vezes, já chorou várias vezes, já sofreu várias vezes. Você chega para ele e diz assim, Deus vai fazer no tempo dele. Ele não tem dificuldade de aceitar isso. Mas quando você chega para uma criança e diz para ela assim, olha, Deus vai fazer só no tempo dele, ele olha para você e diz o seguinte, mas o tempo de Deus é o meu tempo, e o meu tempo é agora. Eu quero que Deus faça agora. Eu não quero esperar. Para você, o tempo, para mim, o tempo é espera. Para Deus, olha para o seu irmão e diga para ele assim, tempo para Deus é tratamento. Tempo para Deus é tratamento. É tratamento para o nosso orgulho. É tratamento para a nossa pressa. É tratamento para a nossa imaturidade. É tratamento para os nossos complexos. Ó, presta bem atenção. José. Quem era José? Era um garoto que dedurava os irmãos. Mas Deus chega para esse garoto que dedurava os irmãos e diz para ele assim, eu tenho um plano na sua vida. Olha para o seu irmão, dá para você dizer isso para ele, diga para ele assim, Deus tem um plano na sua vida. Agora faça uma pequena observação, no tempo dele. Deus vai te tornar um grande homem de Deus, amém? Amém? Amém ou não amém? Deus vai te tornar uma grande mulher de Deus, amém? Deus vai te fazer um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Deus vai fazer você alguém próspero, amém? Amém? Mas, olha para o seu irmão e fala, mas, no tempo de Deus. Há a Bíblia vai falar de 2 momentos onde Jesus
ele multiplica pães. O primeiro, né? Pega os 5 pães, 2 peixes, lá, multiplica, alimenta estatisticamente cerca de 20 mil homens, juntando mulheres e crianças e etc. Na segunda vez, Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles o que eles têm. Eles falam, não, eles viram o que Jesus fez na primeira vez, né? Então ele chega, não, temos aí pão e peixe. Aí Jesus fala para eles assim, sabe qual é o mal de vocês? Para vocês todo tempo é tempo. Para nós, a gente não quer amanhã. Seja sincero, vocês concordam comigo? A gente quer esperar até amanhã para acontecer? Vocês concordam comigo? A gente não quer esperar até amanhã para acontecer. Você chega para alguém, você fala para ele assim, irmão, presbítero, Deus vai te dar vitória daqui a 30 dias. Mas 30 dias eu não aguento não, pastor. 30 dias eu morro. 30 dias a minha vida acaba. 30 dias eu jogo tudo para o alto. 30 dias não, pastor. 30 dias é muito tempo. Agora, imagine, Abraão. No Cronos de Abraão, sua mulher era estéril. No Kairós de Deus, ela gera a geração que vai mudar a história do mundo. Olha que coisa. Mas sabe o que acontece? Sabe quanto tempo? Sabe qual é o lapso de tempo? 25 anos. Deus fala para ele assim, Abraão, eu vou fazer. Mas segura a onda aí. Vai ter que esperar 25 anos. A gente vê Samuel indo lá na casa de... o profeta indo lá. O profeta Samuel indo lá na casa dos pais de Davi, na casa de Jessé. E escolhendo o rei, ungindo Davi. Mas sabe quanto tempo tem do pasto ao trono? 17 anos. Tempo. Sabe a conversão de Paulo, ali em Atos? Ali no capítulo 8 de Atos, a conversão de Paulo. Aí você vai para o capítulo 13. Paulo é separado, ele e o seu parceiro, seu companheiro, para irem para a missão. Mas sabe quanto tempo se passa? Sabe qual é o lapso temporal entre o capítulo 8 e o capítulo 13? 10 anos. Paulo senta e aprende durante 10 anos para chegar Deus e dizer, agora é o tempo de você levantar, sair e falar para o mundo. Tempo é o instrumento de Deus nos convencer, nos converter, nos tratar, nos mudar, nos restaurar, nos melhorar. Tempo. E aí eu vejo Paulo entrando no capítulo 13, lá da carta de Coríntios, ele dizendo assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e me comportava como menino. Gente, eu tenho 35 anos de evangelho. Quando eu olho para trás, pastor, eu falo, Jesus, perdão por tanta besteira que eu fiz. Sabe por quê? Menino. Sabe quem fala coisa que não deve? Sabe quem age precipitadamente? Sabe quem toma decisões e depois tem que voltar atrás? Menino. E aí Paulo, escrevendo para Coríntios, ele vai chegar para a igreja de Coríntios, que aparentemente era uma igreja madura, e vai dizer assim, ó, eu não pude conversar, falar, explicar
pregar, ensinar vocês como a gente madura. Eu tive que falar como que para crianças, porque vocês ainda estão bebendo leite, vocês ainda não suportam aquilo que é substancial, que é mais forte, que é mais robusto. E quando se trata disso, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Mudar dói. Sim ou não? Aliás, os mais velhos aí concordam comigo que mudar dói? Só os mais velhos, vamos lá. Levanta a mão aí. Mudar dói? Mudar dói. Mudar dói. Mudar acaba fazendo a gente perder algumas coisas, sim ou não, irmãos? Sim. Mudar produz perdas. E aí a gente aprende, e aí a gente entende que enquanto a gente não entende a questão de tempo de Deus, ó, tá lá, José foi vendido, ok? José tinha culpa? Aparentemente José tinha culpa. O que vocês acham? Tinha ou não? Não tinha culpa. Ele era um vacilão, né? Porque ficava caguetando os irmãos encheram a paciência com ele, falaram, velho, nós vamos sumir com você. Passou a primeira carroça, leva esse cara e paga 30 centavos pra gente que a gente aceita. E assim foi, e mandaram José vazar. José tinha feito alguma coisa para isso? Além de dedurar os irmãos? Algo grave? Óbvio que não. Mas José precisava o quê? Amadurecer. Amém? Então, aqui tem um princípio. Nem tudo que você pede a Deus hoje, Deus tem condições de te dar agora. Não porque Deus não possa fazer, mas porque você não está pronto para aquilo que você está pedindo. Entende a diferença? Qual o nome da sua filha? Hã? Quantos anos ela tem? 2. Se ela falar para você, papai, deixa eu ir dirigindo hoje, você dá a chave do carro para ela? Por favor, vamos comigo lá para a carta de Paulo, à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 4. Olha que coisa magnífica. E esse texto é um banquete. Gálatas capítulo 4. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Olha que coisa interessante. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O cara é dono, mas não pode usar. Por que ele não pode usar se ele é dono? Porque não tem maturidade ainda para viver aquilo. Sabe então o que nos falta para mais da metade das coisas que nós pedimos a Deus? Não é fé. Escuta o que eu vou te dizer, e eu espero que você entenda isso. Não te falta fé para pedir algumas coisas. Te falta maturidade. É duro de ouvir isso e dizer glória a Deus, né? Eu estou sabendo. Te falta maturidade. Então não adianta o pastor orar, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer jejum, não adianta você fazer o que for. Praticamente Deus está olhando para você e dizendo assim, meu filho,
Eu quero o que você quer, mas você não tem condições de suportar isso. Já fui. Então você consegue entender o que eu estou falando? Tem coisas, e é por isso, irmãos, que Deus nos coloca em alguns processos na vida. Não é para te matar, não é para acabar com você, não é para te destruir. Não é porque Deus é mau e não gosta de você. Gosta mais do Zezinho do que de você. Não. É simplesmente porque Deus está dizendo em uma outra mensagem para você, meu filho. Para fazer o que você está pedindo, eu preciso mudar a pessoa que você é. Eu preciso mudar os seus valores. Eu preciso mudar a sua ética. Eu preciso mudar a sua percepção de mundo. Eu preciso mudar o seu nível de maturidade. Eu preciso mudar a sua perspectiva sobre você mesmo. Eu preciso mudar quem você é para mudar aquilo que está à sua volta. É isso que Deus está dizendo para você. E aí nós retornamos. E vamos aprender que o tempo, ele é um instrumento que ele vai tratar três coisas. Principalmente três coisas. Primeiro, José entra no Egito como escravo. Ele entra ali como escravo. Mas ele tem uma mudança na identidade dele colossal. Sabe por quê? Quando José recebe os seus irmãos, quando a gente vai lá para o capítulo 40, 41, 42 do livro de Gênesis, e lá José está recebendo os seus irmãos, e José chega para os seus irmãos e diz para eles assim, ó, numa reunião muito pessoal: não fiquem com medo. Eu sou José a quem vocês venderam para o Egito. Os irmãos tomam um choque. E tipo assim, ferrou. O cara que a gente vendeu lá atrás tem poder de matar a gente agora e não dá nada para ele. Se José continuasse uma criança emocionalmente, lá na frente José ia preferir a vingança ao perdão. E aí a gente aprende que criança se vinga e gente madura perdoa. Olha como isso é sério. Gente madura perdoa. Porque é melhor do que o outro? Não. Por ter entendido um ponto específico da vida. Então a gente começa a aprender que, primeiro, enquanto você não amadurece, você não vai conseguir lidar. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uma questão de acho que uns 4 meses atrás. Mais ou menos isso. Eu estava esperando um açaí chegar, estava na portaria, o Hermes sabe do que eu estou falando, o Mário também. E aí pedi, aí chegou o rapaz no mototáxi. E não deu nem tempo. Ele chegou bravo, já saiu da moto chutando tudo. Pegou o meu açaí, eu que estava morrendo de fome. Tacou no chão assim. Aí pegou aquele case do mototáxi, do iPhone, no bico, catou, jogou para longe. Eu olhei para aquilo.
E eu não sou uma pessoa boazinha, tá? Deixa eu deixar algo muito claro para vocês. Eu não sou uma pessoa boazinha. Eu não sou, não sou essa pessoa, não sou. Olha o inimigo, o que ele faz, gente. Eu não sou uma pessoa boazinha. Não faço questão de ser uma pessoa boazinha. Deus sabe o ser humano que eu sou. Deus sabe que eu tenho que chegar para Ele e falar, Deus me dá graça, Deus me perdoa, Deus controla meu eu. Deus sabe. Isso é a minha sinceridade para Deus. Minha vontade era sair, catar o mototáxi e jogar ele longe. Mas eu entendi naquele momento que eu não tinha que fazer nada daquilo. Eu abri a porta, falei, você pode vir aqui? Entrei com ele e falei para ele assim, eu posso orar com você? Na hora que eu falei, eu posso orar com você, o cara desabou em choro. O cara desabou em choro. Aí eu comecei a orar com ele. Quando eu terminei de orar, ele falou o seguinte, olha, eu perdi meu emprego, peguei esse bico de mototáxi, vim aqui, deu tudo errado, minha mulher acabou de me ligar e dizendo que estava indo embora de casa e eu vim para cá. E se eu revido? E se naquele momento eu revido? Orei com ele, ele foi embora. 15 dias depois, me aparece ele lá de novo. Com um sorriso de orelha a orelha. E falando para mim assim, quando eu soube que a entrega era aqui, eu falei para Deus, Deus, que aquele porteiro esteja lá, eu preciso falar com eles. E quando ele chegou, ele veio me dar um abraço e falou para mim assim, muito obrigado. Minha mulher voltou para casa. Eu fui convidado para ir para um outro trabalho e arrumei esse bico. Então eu quero agradecer a você, porque naquele dia você orou por mim. Não tenho nenhum mérito nisso, irmãos. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum mérito nisso. Mas a maturidade nos ajuda a reconhecer e se posicionar. Se você continua enfrentando os problemas da sua vida com a infantilidade de uma criança, você nunca vai conseguir sair do lugar, sair do tempo, sair do ciclo que você se encontra. Observa comigo uma coisa nesse texto de Salomão. Ele diz o seguinte, ó, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de você edificar e há tempo de você derrubar. Em nenhum momento Salomão fala da repetição de ciclos. Nenhum momento. Olha para mim. Você conhece gente assim, ó? Ele está vivendo um problema aqui. Aí ele sai daquele problema. Aí daqui a, sei lá, 6 meses, 7 meses, ele está no mesmo problema de novo. Você conhece gente assim? Isso quer dizer uma coisa. O ciclo está fazendo o quê? Está acontecendo o quê, irmãos? Está repetindo o ciclo, não está repetindo o ciclo? Ou seja, quer dizer que você não saiu do lugar onde você estava. Eu vou repetir para você entender. Você não saiu do lugar aonde você estava.
É você quem está repetindo o ciclo. Deixa eu repetir para você guardar. É você quem está repetindo o ciclo. Para ser chato. É você quem está repetindo o ciclo. Esse ciclo de mau humor, esse ciclo de carência, é você quem precisa